Então, o que eu vou dizer aqui, com relação aos judeus, né, não o direi em sentido racial, né? Quando eu utilizar aqui o termo judeu, estarei me referindo em sentido religioso, né? Porque há que fazer essa distinção, né? Há o judeu racial e há a religião judaica, né? Então, não me refiro, né, à questão racial, né? E sim à questão religiosa. Então, quando eu digo judeu aqui, eu quero dizer aquele que segue a lei judaica, né? Então, Santo Tomás alertava, né, que a lei mosaica, né, a lei que Deus dera a Moisés e que, né, na época dos juízes, né, essas leis elas vão, né, tomando uma dimensão maior e depois, né, no período de exílio na Babilônia, vai começar também um processo de transmissão oral, né, mais uma transmissão oral iníqua, né, uma tradição oral espúria, que não era agradável a Deus, porque no fundo ela transmitia era uma doutrina oculta, né, uma doutrina que não era a doutrina que Deus havia revelado, mas uma doutrina criada pelo próprio orgulho destes homens, né, que ao interpretar as leis, né, eles faziam com que essas leis tivessem um significado completamente oposto ao significado que Deus revelara, né? Então é por isso que eles vão negar o Messias, né? E vão enganar o povo também, né? Com essa interpretação espúria das leis, né? E desenvolvendo então uma doutrina secreta, uma doutrina oculta, né? Então é nesse sentido que São Tomás alerta, né? Então, antes de Cristo, a lei mosaica era obrigatória. Então, há uma fase intermediária, né? Que essa fase intermediária, ela se dá antes da difusão do Evangelho. Então, nesse período aí, né? Depois da morte de Nosso Senhor, né? E o que nós vemos no Atos dos Apóstolos, quando vai haver a difusão, né, finalmente, da Igreja Católica, né? Propriamente dita, esta lei está morta. E se permanecer, né, se segue esta lei mosaica morta após a difusão, né, do Evangelho. Evangelho é boa nova, né, que significa esta lei ela se torna mortífera. Então, né, ela se torna mortífera. Por quê? Porque a antiga aliança ela foi abolida, né? Ela foi abolida. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Então aqui está, né, o livro do Paul Johnson, né, que eu citei naquela outra aula, né, a história dos judeus. Então, né, eu vou ler uma frasezinha aqui, né, da contracapa, né, do livro, onde ele diz assim, né, nenhuma história de um povo tem mais a ensinar à humanidade do que a longa, trágica, porém estimulante história dos judeus. Esta frase, ela contém em si uma série de erros e uma série de mentiras, né? Porque quando ele fala do povo judeu, da história do povo judeu, é o título do livro, né? A história dos judeus, né? Ele atribui aqui todo o processo, né, desde Abraão, né, até os dias de hoje. E eu acabei de dizer para vocês que há uma ruptura, né, com a morte de Nosso Senhor, após, né, a iniquidade que foi o julgamento de Nosso Senhor, como eu demonstrei, né, e a morte de Nosso Senhor na cruz. Então há uma ruptura dessa religião judaica. Aquele antigo Israel, né, ele foi substituído, né, porque ele era uma figura, né, ele representava
A Igreja Católica. No momento em que a Igreja passa a existir, há uma substituição, né? Então, aquele antigo Israel não faz parte da história dos judeus. Ele faz parte da história da Igreja Católica, né? A história do povo judeu, propriamente dita, que segue até os dias de hoje, né? Que vai se dar justamente na cruz, a partir da cruz. É aí que começa, né, a história desse judaísmo que existe até os dias de hoje. Então é muito importante que se tenha isso muito claro, né, na cabeça de cada um de vocês, né? Então, a religião do Antigo Testamento, ela era uma figura da Igreja Católica que vai justamente deixar de ser, de existir, né, como tal, no momento em que a Igreja Católica ela passa, né, a existir, né? E esse momento realmente é o momento da cruz, né? Então, por isso que São Tomás vai dizer, né? A partir da cruz e da difusão do Evangelho, aquela antiga lei está morta. E se segue aquela antiga lei a partir da difusão do Evangelho, ela passa a ser mortífera. Ela se torna extremamente perigosa. Por quê? Porque a partir daí ela vai se tornar oposta ao cristianismo, né? Ela vai se converter naquilo que Nosso Senhor, né, e a Sagrada Escritura chama de sinagoga de Satanás, né? Uma contra-igreja. Justamente, né, porque essa sinagoga de Satanás, ela preparou todo um ardil, né, um simulacro de juízo, né, para levar à morte Deus, né? E eles sabiam que era Deus a quem eles matavam, né? Então, como se pode matar a Deus, né? Então, vamos pensar, né, que com a concepção, né, do verbo, né, quando o verbo se encarna, né, acontece a chamada união hipostática, né? Então você tem a pessoa divina, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, vai haver uma união dessa pessoa divina, né? Ou seja, uma natureza divina com uma natureza humana. Isso é chamada união hipostática, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era Deus verdadeiro e homem verdadeiro, né? Enquanto homem, ele sentia tudo aquilo que um homem sente, né? Por isso, todo o sofrimento de Nosso Senhor, na sua paixão e morte, né, é o sofrimento que todo homem sentiria. Foi real, né? O sangue que Nosso Senhor derramou, a dor que ele sentiu, né? Todo o sofrimento dele foi real, né? O sofrimento de um verdadeiro homem. Mas, no entanto, era uma pessoa divina. Então é por isso que nós chamamos Nossa Senhora, né, de Mãe de Deus, né? Mãe de Deus, não porque ela gerou a Deus, né, mas porque ela é mãe, da natureza, ela deu a natureza humana àquela pessoa divina, né? Então ela é mãe de Deus. Da mesma forma, os judeus, quando matam Nosso Senhor Jesus Cristo, né, eles matam, né, a natureza humana, né, de uma pessoa divina. Então, da mesma forma que Nossa Senhora pode ser chamada de Mãe de Deus e é um dogma da Igreja, os judeus podem merecidamente serem chamados de deicidas, né? É o crime, assassinato de Deus, né? Assassinos de Deus. Assassinos de Deus. Então, isso foi o que a Igreja sempre ensinou, né? Então, o Paul Johnson, ele não faz, né, essa distinção, porque ele não compreende o mistério da fé, né? Então, esse aqui é o problema da história, quando a gente vai estudar a história e a gente não tem a fé mais, a fé está perdida, né? Então você não consegue compreender a história, né? Uma história sem a fé é uma história morta, né?
uma interpretação sempre errada da história. Mas eu prossigo com o Paul Johnson, né? Aqui nesse outro livro dele, né? A História do Cristianismo. Aqui ele vai cometer o mesmo erro que comete com relação, né, ao povo judeu. Porque ele vai afirmar, né, o cristianismo como sendo uma religião que, de certa forma, né, começa a partir de um sectarismo do judaísmo, né? Então o judaísmo é a raiz, né? Esse mesmo judaísmo que existe desde a época de Abraão. Se os senhores pegarem a Sagrada Escritura, vocês nunca vão ler na Sagrada Escritura, né, na época de Abraão, se falar em judaísmo. É evidente que não se quer falar em judaísmo, porque a palavra judeu ela é própria, né, depois somente de Judá, que era filho de Jacó, Israel. Mas o Paul Johnson aqui ele coloca como se fosse aquela religião de Abraão, a religião judaica, né? A religião de Abraão era a religião a religião do Deus verdadeiro, do Deus único verdadeiro, que prefigurava a religião católica. Da mesma forma, né, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não foi o cristianismo, né? A religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo foi a Igreja Católica, foi o catolicismo, né? Porque era para ser difundido para todo mundo, né? Aquilo que o povo judeu queria que fosse só para eles, de forma carnal, né? Deus não quis assim. Deus quis que fosse para todos os homens. Por isso, né, católico tem esse sentido, né, universal. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não fundou um movimento separatista, né, sectário, chamado de cristianismo, né? Ele fundou uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Esse termo, cristianismo, né, é um termo que é usado para enquadrar, englobar nele, né, as seitas protestantes. Estas sim, sectárias, né, que vão começar a surgir depois da chamada Revolução Protestante com Martinho Lutero. Para o Paul Johnson, são todos cristãos, né? Todos cristãos. Então, quando ele conta a história do cristianismo aqui, ele vai contar também a história dos protestantes, né? Das diversas seitas protestantes, né? Como se tudo isso fizesse parte, né, da história cristã, né? É uma mentira, né? É uma outra mentira. Então, o que ele diz aqui também, né, na contracapa deste livro, né, citando aqui o Paul Johnson: quando trabalhava a minha história do cristianismo, tomei consciência pela primeira vez em minha vida da grandeza da dívida que o cristianismo tem para com o judaísmo. Então você observa o erro dele aqui, né, de considerar que aquela religião do Antigo Testamento é esse judaísmo de hoje, né? Eu já disse que não é, né? Eu já disse para os senhores que o judaísmo que existe hoje, ele nasce propriamente, né, parte da cruz, né? Então ele vai dizer, né, não era como haviam me ensinado a supor que o Novo Testamento substituísse o Velho. Então é justamente o contrário, né? O Novo Testamento ele substitui o Velho Testamento, né? O Velho Testamento a gente só consegue entender ele, né, com a leitura do Novo Testamento, porque a gente compreende que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né, prefigurava a vinda do Messias. Depois da vinda do Messias, né, a antiga lei foi abolida, né? Ele entende diferente. Para ele, né, não substituiu, né? O caso era antes que o cristianismo deu uma nova interpretação a uma forma antiga de monoteísmo, tornando-se gradualmente uma religião diferente, mas transportando consigo muita teologia moral e dogmática da liturgia, das instituições e dos conceitos fundamentais de seu antepassado. Então ele faz uma interpretação, né, totalmente contrária do que eu disse, né? Na realidade, né, o catolicismo, não o cristianismo, né, o catolicismo, ele é a consumação, né, daquela aliança que Deus fez com os homens, mas que Deus preparava a humanidade através do povo eleito. Caberia ao povo eleito dar ao mundo o Messias, né, nosso Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo e aceitar o plano de Deus, né, para a salvação de todos os homens, né? Bom,
Então, é muito importante, né, que a gente consiga compreender essa ruptura, né? Essa ruptura que se dá com o povo judeu. Então, o povo judeu rejeita Deus, o povo judeu mata Deus, né? E o povo judeu, né, a partir daí, cria, né, uma nova lei, e esta nova lei que vai dar corpo a essa falsa religião que é o judaísmo, né, que persiste até os dias de hoje. Nós já veremos por que o judaísmo de hoje, ele não é uma religião propriamente dita, né? Bom,